Nesse dia 12 de agosto, o Sinteal realizou um encontro ao vivo pela internet para discutir as questões relacionadas à volta presencial das aulas na rede pública de Alagoas. Participaram do evento a presidente do Sinteal, professora Consuelo Correia, a professora Edna Lopes, também do Sinteal, e o convidado especial, o professor Daniel Cara, da USP. Na abertura, a presidente Consuelo Correia destacou a importância da volta às aulas, mas com responsabilidade e segurança. Isso que nós queremos e é isso que nós acreditamos que estes documentos elaborados, produzidos, eles nos deem essa segurança para esse retorno, para não pôr em risco a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade, da comunidade escolar como um todo. Ainda de acordo com a dirigente do Sinteal, toda a comunidade educativa fez seu esforço durante o período remoto. Colocar para nós que assumimos todo esse período pandêmico, estamos assumindo com os nossos pequenos salários, mantendo a educação funcionando, porque somos nós sem as condições de internet, sem as condições de equipamentos, ninguém mais do que nós, diante desse quadro tão difícil, queremos voltar presencial. Queremos sim, mas com segurança, não nos levando para um abismo. Já a professora Edna reforçou que o período remoto exigiu demais dos alunos, principalmente os que não tinham recursos, mas que as escolas não poderiam ser comparadas a outros segmentos para a reabertura. Nós tínhamos a clareza da quantidade mínima de estudantes que estavam acessando esse direito, porque eles não tinham uma condição, não tinham equipamento, não tinham pacote de internet. Eram relatos de cortar o coração de muitos dos nossos estudantes, e eles vieram para as nossas assembleias, eles estiveram conosco no Ministério Público, onde a gente pôde estar, porque as pessoas, a sensibilidade para entender essa exclusão não é para muitos, não é para todos. Não entende que muitos dos nossos alunos estavam indo para a calçada de farmácia acessar o Wi-Fi daquele estabelecimento comercial para poder responder alguma tarefa, e que muitos sequer acessaram alguma vez, e que eram, às vezes, um equipamento para uma família inteira, e às vezes esse celular era o trabalho da mãe ou do pai, e os filhos tinham que utilizar isso tarde da noite. Nós vivemos a angústia desses nossos companheiros e companheiras ao longo desse período todo. Professora Edna também compartilhou a preocupação de que, mesmo havendo protocolos, há o risco de infecções da Covid. Os protocolos foram construídos, as orientações pedagógicas para retorno estão sendo dadas, mas a gente quer chamar a atenção para esse aspecto, um aspecto que a ciência diz, que o pesquisador diz. Todos os protocolos falham num aspecto que é o que fazer diante de um caso suspeito ou confirmado. Isso não está nas orientações. É para fugir feito barata tonta quando isso acontece? Não, isso tem que estar previsto. Então, todos os protocolos precisam ser revistos, compreendendo essa dimensão. A dimensão do ambiente, a gente já sabe aqui no estado de Alagoas, nas nossas escolas públicas, nas nossas escolas privadas, nas escolas municipais, nós sabemos que há escolas sem nenhuma condição de reinício. Nós sabemos. E nós precisamos que cada um e cada uma de nós garanta para a gente essa informação, para a gente poder acionar os órgãos. O professor da USP, Daniel Cara, foi o convidado do encontro e destacou que o enfrentamento da pandemia nas escolas parte de um olhar também de um gestor que seja educador. O que acontece no enfrentamento da pandemia? Nós temos uma situação em que os gestores da educação não são educadores, não são educadoras. Nós temos uma situação em que as nossas escolas não têm condições adequadas para uma retomada das atividades presenciais. O próprio Unicef, que tem feito uma propaganda inescrupulosa no Brasil de retomada das atividades presenciais sem nenhum tipo de preocupação epidemiológica, o próprio Unicef reconhece que 40% das escolas públicas, isso só joga contra eles, né? 40% das escolas públicas não têm condições
para lavagem segura das mãos. Olha só o problema que a gente está imerso no Brasil. Cara também alertou que o momento ainda exige preocupação com a disseminação de variantes da Covid. A variante P1, quando o Amazonas faz esse processo de reabertura irresponsável de escolas, ela era pouquíssimo dominante. Na reabertura de escolas, ela se disseminou. E ela se dissemina por quê? Porque quem compara escola a bar e restaurante é porque nunca pisou numa escola pública para trabalhar. É que nunca olhou a escola como aquilo que ela realmente é. A escola, por definição, e a gente sempre foi contra isso, a escola, por definição, com sala de aula superlotada, ela é uma aglomeração dentro de uma série de aglomerações. Cada sala de aula é uma aglomeração. Professores já tomaram a primeira dose, então eles estão protegidos em relação à vida. Ela caiu hoje com a morte do Tarcísio Meira. É claro que ele é idoso, o aparelho imunológico dos idosos é mais frágil, tem menor capacidade de resposta, mas a questão concreta é que, diante da variante Delta, Israel, por exemplo, teve agora a infeliz notícia de que acabou a janela imunológica das vacinas, e eles começam a ter uma onda gravíssima de Covid-19. Então, a partir da variante Delta, essa história de que a Covid-19 não acomete as pessoas é mentira. Vou repetir, que a partir da variante Delta, a história de que Covid-19 não acomete pessoas vacinadas não é verdadeira. Isso significa que não basta ter uma dose, tem que ter de fato as 2 doses para ter um grau de imunidade mais seguro. Aumenta muito a imunização, reduz o número de mortes, sem dúvida nenhuma. O problema é que a maior parte dos professores só tomaram uma dose, profissionais da educação, só tomaram uma dose, eu não sei exatamente quais são os números de Alagoas. Agora tem outro problema adicional, crianças e adolescentes não tomaram vacina. O professor ainda fez recomendações que são essenciais nessa volta às aulas. Nós temos 4 protocolos que têm que ser respeitados. Primeiro protocolo epidemiológico. Pelo protocolo epidemiológico, tem que analisar os 7 indicadores da Fiocruz. Se um indicador não estiver sendo respondido, não é para retomar as atividades presenciais. O principal indicador é transmissibilidade. Só que a transmissibilidade, para a gente saber qual é o grau dela, a gente tem que testar a população. A gente não tem feito isso. Como a gente não tem teste da população, o que a gente tem que ver? Como que a vacina, como que a Covid-19 está respondendo em relação aos indicadores. Segundo protocolo que tem que ser feito, higienização. Como é o protocolo de higienização? É garantir que todos os educadores tenham a possibilidade de ter acesso ao saneamento básico nas escolas, álcool em gel, mas principalmente a higienização aérea do ambiente, garantir a circulação de ar e o distanciamento entre os estudantes. Terceiro protocolo pedagógico. Quem acredita e quem diz, que foi minha fala no Jornal Nacional mais recente, que criança e adolescente que passou pela pandemia é uma geração perdida, não entende nada de educação. Não existe geração perdida. O Paulo Freire ensina, coloca a pandemia como um tema gerador. A pandemia trouxe traumas e também trouxe experiência. O maior erro é evitar a experiência. A pedagogia do oprimido ensina isso, inclusive, vocês que estão aí comemorando o centenário do Paulo Freire no congresso interno aí do Sinteal. Por último, a gente tem que ter clareza de um aspecto fundamental, é preciso ter um protocolo de acolhimento. O acolhimento não é só em relação ao estudante, o acolhimento também em relação aos profissionais da educação. Nós perdemos muitas pessoas queridas, os estudantes perderam pessoas queridas, o Brasil inteiro perdeu pessoas queridas, é impossível conhecer alguém que não tenha um parente próximo, um amigo que não foi acometido gravemente pela doença, muitos deles indo a óbito. Nas considerações finais, os participantes deram um reforço da resistência e na fiscalização contra irregularidades. E aí, quando se coloca os questionamentos dos nossos companheiros, o que é que o Sinteal vai fazer? Nós já estamos fazendo há muito tempo. As aulas, elas voltariam em março. Nós travamos lutas aqui, saímos com uma campanha muito forte, não voltar antes da vacina, e foi a vacina e como é que chama? Testagem em massa para todos os trabalhadores e trabalhadoras. A testagem
Até que há poucos dias nós estávamos dialogando com o secretário de Educação do Estado e da Saúde, não fechamos esse momento ainda, mas a cobrança da testagem para todos esses profissionais, porque a proposta do governo, a nossa luta, ela desde março, que queria voltar mesmo sem vacina, porque alguns colocando que não, que o espaço é mais seguro, que é a escola, como é toda essa fala que a gente já conhece. Como eu disse, cada um será um soldadinho do nosso exército lá no chão da escola. O checklist tem força de lei? Não tem. Mas, a partir deste documento, nós teremos elemento para cobrar. Está aqui. Esse documento produzido pela gestão, pela Secretaria de Saúde, é letra morta? Ele serve para quê? Foram vocês que produziram. E podem ter certeza, a gente não está vivendo os capítulos finais da pandemia. Gostaria de dar outra notícia. A honestidade intelectual me proíbe de falar qualquer outra coisa que não seja verdade, e a verdade tem que ser dita. A gente está vivendo ainda uma fase de novos capítulos de uma pandemia que vai mudar a sua característica, mas vai continuar sendo ameaçadora para os seres humanos, e que a gente vai precisar manter essa postura que nós, educadores, estamos tendo. Lutar pela vida nossa, da nossa família, e principalmente do jeito que a gente tem lutado também pela vida dos nossos estudantes. Então, parabéns e contem sempre comigo.